Radio France Internationale. Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Fique agora com o magazine Convidado, da autoria de Liliana Henriques. Convidado. O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, encontra-se desde ontem na África do Sul no âmbito de uma digressão que está a efetuar no continente, uma deslocação que o levará amanhã até quarta-feira para a RDC, antes de viajar para o Ruanda, onde permanece entre o dia 10 e 12 de agosto. Depois de uma primeira digressão efetuada em 2021 pelo Quênia, Nigéria e Senegal, esta segunda deslocação africana de Blinken, que tem por objetivo travar a influência russa no continente, abrange o anúncio hoje da nova estratégia americana em África, assim como uma análise nos próximos dias da tensão vigente entre a RDC e o Ruanda, numa altura em que a ONU acaba de confirmar o envolvimento das forças ruandesas nas violências que têm ocorrido no leste da República Democrática do Congo. Estes são alguns dos aspectos abordados em entrevista com André Thomas-Hausen, professor jubilado de Direito Internacional e de Direito Constitucional da Universidade da África do Sul em Pretória, que começa por evocar o contexto em que Blinken efetua a sua primeira etapa na África do Sul, um dos países africanos que tem mantido uma posição de neutralidade, nomeadamente com a sua abstenção na ONU, a quando da invasão russa da Ucrânia. A África do Sul seguiu o caminho da União Africana, porque essa é também a posição oficial da União Africana, que tem como membros todos os Estados neste continente, de que o continente fica numa neutralidade, não se vai identificar nem com uma nem com a outra parte nesse conflito e acredita na mediação e na resolução dos conflitos de maneira pacífica. Assim, a África do Sul não vai abandonar essa linha e não vai contrariar a política da União Africana. Mas, claro, a África do Sul também tem nos Estados Unidos o segundo mais importante parceiro económico pelas estatísticas do comércio externo. Em primeiro lugar está a China, em segundo lugar está a América, seguido pela Grã-Bretanha e depois a Alemanha e depois vêm os outros, a Holanda, a França, etc. Portanto, a economia da África do Sul está bem integrada na economia do Ocidente. Disse que os Estados Unidos estão entre os principais parceiros económicos da África do Sul, juntamente com a China. A África do Sul também faz parte desse bloco que são os BRICS, e a Rússia recentemente apelou precisamente o bloco a ser solidário com a causa russa. Absolutamente, e estão em vias negociações para aumentar o número dos membros dos BRICS, neste momento o Brasil, a África do Sul, Rússia, Índia e China, mas parece que há pedidos de acessão da parte da Argentina, do Irão e agora, muito recentemente, depois da cimeira entre o presidente russo Putin e o presidente turco Erdogan, também a Turquia está a considerar juntar-se ao bloco BRICS, tornando esse bloco um novo fator nas relações internacionais muito importante, porque já agora representa mais ou menos 60% da população mundial e com a adesão de outros países vai juntando mais importância, mais representatividade. Blinken escolheu a África do Sul para anunciar a nova estratégia americana no continente africano. Isto reveste algum significado particular, tendo nomeadamente em conta que vários países africanos estão a hesitar neste momento entre a Rússia e os Estados Unidos? Eu acho que em África, crescentemente, as pessoas perceberam que tem que haver uma autonomia, tem que haver uma autossuficiência, os desenvolvimentos têm que começar aqui em África. A queda das exportações alimentares da Ucrânia e da Rússia, que estão a provocar crises alimentares em certos países em África, que dependiam muito dessas importações, também trazeram à consciência das pessoas de que é uma anomalia um país não conseguir alimentar a sua população e de estar dependente das importações de alimentos básicos. E assim
A América, os Estados Unidos, tal como a Rússia e tal como a China, vão continuar a ser bem-vindos. A África prefere que as assistências ao desenvolvimento e agora à transformação energética venham sem condições políticas. E foi esse sempre o obstáculo à relevância das relações dos Estados Unidos aqui em África, porque os Estados Unidos sempre insistiram a ligar condicionalismos políticos à ajuda ao desenvolvimento que têm oferecido. E, precisamente, é neste contexto, por exemplo, que a Rússia ainda recentemente propôs a Moçambique que possa adquirir o seu combustível e que pague em rublos, uma possibilidade que Moçambique não descarta completamente. Qual é a leitura que se pode fazer disto nesta altura? A situação dos combustíveis russos é complicada pelo facto de que em África praticamente não existe a capacidade de refinarias. Aqui na África do Sul existia uma capacidade, mas perdeu-se essa capacidade. Hoje em dia, meramente uns 15% do consumo aparecem da refinação nacional. A refinaria que existia no Zâmbia deixou de funcionar, igual em muitos outros países africanos. Assim, os países africanos dependem da importação dos produtos já refinados, da gasolina e do gasóleo e dos combustíveis para a aviação. E aí a Rússia tem menos a oferecer. A Rússia tem produto bruto em excesso que pode oferecer a um preço baixo e a Índia está a aproveitar isso, a China também, ambos países que têm poucos recursos petrolíferos nacionais, mas em África não nos ajudará a ter fornecimentos de produtos brutos porque não temos capacidade de refinação. E depois o preço é que também decide, porque é uma questão de mercado. O rublo é uma moeda muito cara, está sobrevalorizado e assim vai resultar numa comparação de preços entre produtos que estão no mercado a partir do Catar, a partir da Arábia Saudita e muitos outros países. Nesta visita de Blinken pelo continente africano estão também incluídas etapas na RDC e no Ruanda, aliados tradicionais dos Estados Unidos, mas que neste momento se opõem no campo militar, nomeadamente devido ao alegado apoio do Ruanda a forças rebeldes M23 no leste da RDC. Absolutamente. E é uma coisa bastante curiosa. O Ruanda é um aliado bastante íntimo dos Estados Unidos, desde o começo do regime de Kagame, e a RDC recentemente, com o presidente Tshisekedi, também está muito fortemente ligado ao apoio americano, à especulação de que Tshisekedi só conseguiu subir ao poder através da estratégia tácita dos Estados Unidos de aceitar e de legitimizar um processo eleitoral que na altura estava completamente viciado e falso, em desafio ao candidato que era apoiado pela União Europeia. Assim, agora o Blinken poderá tentar mediar entre os interesses do Ruanda e os interesses da República Democrática do Congo, mas isso, claro, não se faz com 2 ou 3 conversas, necessita um processo, necessita credibilidade na mediação e não é ao forçar. Os Estados Unidos estão numa fase da sua política externa em que querem forçar os resultados com muita impaciência, usando mesmo chantagem. E isso em África não vai ter resultado algum. Isto acontece numa altura em que o próprio governo da RDC acaba de expulsar do seu território o porta-voz da missão da ONU na RDC, equaciona-se a possibilidade de colocar em questão a própria presença dos capacetes azuis no leste da RDC. Julga que isto pode piorar ainda mais? Eu penso que estamos globalmente numa fase de fragmentação e de contestação. E possivelmente tem a ver com a experiência das restrições e a repressão durante o período do vírus, do Covid-19. Em todas as partes do mundo há um elevado nível de conflitualidade e estamos a ver isso também em África. No Congo, especificamente em relação às Nações Unidas, essa missão fracassou e ficou viciada pelas práticas corruptas, pela má conduta do pessoal das Nações Unidas estacionado no Congo, estacionado demasiado tempo, quando esses contingentes ficam num país durante anos. Evidentemente que aparecem redes de tráfico de menores, de tráfico de drogas, de tráfico de munições e armas e, claro, de ouro e de pedras preciosas. Assim, o Congo está um bocado cansado dessa presença externa e considera que já não a precisa, porque as próprias forças de defesa e segurança
do RDC foram bastante bem reconstituídas e houve novas formações e novo profissionalismo. Assim, a África do Sul também mantinha lá 2 batalhões, já começou a retirada desses batalhões, aliás transferidos em parte para o norte de Moçambique. É bom que os Estados consigam reforçar as suas próprias capacidades e é bom que as Nações Unidas tomem consciência de que não estão a escapar à vaga da corrupção e da má governação que está a afetar praticamente o mundo inteiro, em qualquer parte do mundo. Era André Thomashausen, professor jubilado de Direito Internacional e de Direito Constitucional da Universidade da África do Sul, em Pretória.